Então nós terminamos domingo passado um jejum de 21 dias e já entramos, em alguns dias de jejum para esse encontro. E o Senhor tem ministrado tão profundamente, os nossos corações sobre esse ano, que é o ano da multiplicação, é o tema do nosso ano. Então, porque nós cremos, todos os anos são anos de multiplicação, o Senhor sempre tem multiplicações, mas quando nós colocamos um tema de um ano, é porque é um enfoque sobre algo que o Senhor irá fazer, e Ele tem feito. E eu creio que esse ano é um ano que as células irão se multiplicar em um número extraordinário, líderes serão levantados, iremos multiplicar como igreja também, prédios em outras cidades, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar para você sobre as boas novas. Diga comigo assim: hoje ouviremos sobre as boas novas. Então, Jesus, quando ele morre na cruz e ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos e aparece a muitas outras pessoas, mas tem uma ocasião especial que está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15. Você vai projetar para mim, Gustavo? Aleluia, se você projetar. Que diz o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando você olha para esse verso, você consegue perceber duas coisas aqui. A primeira, nem todos são filhos. Nem todos. Porque ele não diz, ide pregai o evangelho aos filhos, mas a toda criatura. Então, por que ele diz a toda criatura? Porque todos nós nascemos de Adão, somos criaturas de Deus. Mas nos tornamos filhos, e hoje, se você não era um filho, mas se você creu em Jesus, e você confessou Jesus, através da oração que o Davi fez, você se torna filho. Porque a palavra nos fala, projeta para mim, João capítulo 1, verso 12, depois você volta nesse. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nem todos eram filhos, mas quando cremos no Senhor, cremos em Jesus, Ele nos dá o poder de nos tornar filhos. E quando nós falamos pregar o evangelho, diz pregai o evangelho. Mas qual é o evangelho que precisa ser pregado? Qual é o evangelho que Jesus está falando para os seus discípulos para pregar? Isso é importante, por quê? Porque há um só evangelho a ser pregado, que é o evangelho da graça. Não é aquilo que você tem que fazer, mas é aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Quando nós lemos na palavra evangelho, evangelho significa boas novas, boas novas, boas notícias, boas notícias. Então ele está dizendo, ide, disse-lhes, ide por todo mundo e pregai boas novas, boas notícias a toda criatura. Então boas notícias não é aquilo que você precisa fazer para merecer ser abençoado, porque nós não merecemos ser abençoados, jamais iremos merecer. Mas as boas notícias é você saber que Jesus fez a obra completa na cruz do Calvário para abençoar você, para te tornar filho. E não só filho, mas filho amado. Não só filho amado, mas também um filho justificado, sem condenação, livre do inferno, destinado à eternidade. As boas novas são boas notícias. Não é aquilo que você precisa fazer para ser abençoado, mas é que Jesus já morreu na cruz para sermos abençoados. Então não são passos para você ser abençoado, mas as boas novas é Jesus fez tudo o que precisava ser feito, e Ele liberou a bênção sobre a mim e sobre a sua vida. Isso são as boas notícias. Mas o que inclui essas boas notícias? E aí eu quero andar por alguns versículos
Mas eu quero encerrar falando sobre a obra da cruz. Porque a cruz, ela dividiu a humanidade. A cruz é um divisor. Então, muitas vezes nós olhamos para a cruz e é além de um crucifixo usado. A cruz é algo que separou a humanidade, separou os tempos. Quando você olha para um calendário, e você olha, e nós estamos no ano de 2026, e você estudar a história, você vai perceber que nós estamos no ano de 2026 DC, depois de Cristo. Mas há ainda anos antes de Cristo, que é separado com o AC. Mas por quê? Porque a cruz, ela dividiu os tempos. Foi um divisor de águas, um divisor de tempo, onde há um antes de Cristo e um depois de Cristo. Antes da cruz e depois da cruz. Então, antes de Jesus morrer na cruz, pelo meu e pelo seu pecado, Deus era somente Deus. Não somente no sentido de menosprezar, mas é que Ele era o Elohim, o El Shaddai, o Jeová Jiré, Jeová Nissi, vários nomes. Mas Ele era Deus. Shalom, paz seja convosco. Mas Ele não era conhecido como Pai. Ele era conhecido como um Deus distante. Todo-poderoso, e Ele é, mas sem um relacionamento próximo. Mas depois da cruz, Deus revelou um novo nome que Ele tinha. E que Ele engloba todos os outros nomes, que se chama Pai. Deus não era conhecido como Pai. Mas Jesus, nosso Jesus, nosso Yeshua, nosso Salvador, Ele desceu do céu para dizer: Deus é Pai. Ele se torna Pai de todo aquele que crê. Pai fala de um relacionamento próximo, afetivo. Pai fala de segurança. Então a cruz, ela dividiu essa história. E quando Jesus está dizendo: olha, ide por todo mundo e pregai as boas novas, Ele está dizendo: ide e pregue, anuncie que na cruz eu cumpri toda a lei, que na cruz eu paguei toda a dívida, que na cruz eu levei toda a enfermidade, que na cruz eu paguei por todos os pecados, que na cruz eu paguei por toda a iniquidade, e que todo que crê em mim será salvo e se tornará filho. Isso é boas novas. É saber que você, ao crer em Jesus, jamais estará sozinho, mas Ele estará com você. Seja num dia de sol, lindo, perfeito, seja no meio de uma grande tempestade, Ele jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar. Mas pastor, o que eu preciso fazer para ser abençoado? O que eu preciso fazer para merecer? Nada, porque você não merece nada, mas Ele te dá tudo de graça. Você não precisa merecer ser curado, você só precisa crer que Jesus é a cura. Você não precisa fazer nada para ser abençoado, só crer que você já é abençoado em Cristo Jesus. Essas são as boas novas.
Foi para isso que Jesus veio. Para revelar o nome de Deus como Pai, para pagar a minha e a sua dívida, para mudar a nossa natureza e nos tornar filhos de Deus. Para dizer que Deus, Ele está próximo, Ele não está longe. Você sabe que como filhos, nós não precisamos dizer, ó Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que habitas no céu, no mais alto trono. Está tudo certo, não tem nada de errado. É verdade. Mas Jesus, Ele veio revelar que você pode dizer Pai. E Ele vai dizer, pode falar, meu filho, porque eu estou te escutando. Você sabe qual é a diferença? A diferença é que um pai, ele pode estar no meio de, realmente, 500 pessoas hoje aqui, mas quando ele ouviu o seu filho chorar, no meio de uma grande multidão, ele reconhece o choro e diz, meu filho está chorando. As pessoas podem dizer, mas pode ser qualquer criança. Mas o pai vai dizer, não, é o meu filho, porque eu conheço ele. Eu conheço a sua voz, eu conheço o seu choro, eu conheço o meu filho. E ele vai encontrar. Quando nós entendemos que Deus é Pai, é porque nós podemos estar no meio de milhões de pessoas. Mas quando nós falarmos Pai, Ele vai dizer, tem um filho que está me chamando. Eu conheço a sua voz. Ele é meu filho. É você saber que você é conhecido e não é rejeitado. Mas é completamente perdoado e amado por Deus. E isso é boas novas. Não há outro evangelho a ser pregado. Por isso que Paulo, quando ele anuncia, ele diz, não há outro evangelho a ser pregado, a não ser o evangelho da graça. Onde Jesus fez tudo. E nós somos os beneficiários da nova aliança. Eu quero ler com você Lucas capítulo 4, do verso 16 ao 19. Que diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, ele achou o lugar onde estava escrito. Ele procurou até encontrar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade aos oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja bem, ele encontrou esse lugar. E tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. As boas novas é que Jesus veio para evangelizar os pobres. Evangelizar, falar do evangelho, as boas notícias. Ele veio para dizer, você está cativo por algum vício, está cativo por algum problema, está debaixo de algum cativo. Ele veio para dar libertação ao cativo. Você não está enxergando espiritualmente? Não consegue ver Cristo Jesus? Você não sabe para onde ir, não sabe a decisão que tomar, não sabe qual o rumo da sua vista. Ele veio para restaurar suas vistas. Você está oprimido? Você está
sentindo ansioso, preocupado, estressado. Ele veio para colocar você em liberdade. Esse é Cristo. E apregoar o ano aceitável do Senhor, é porque Ele está dizendo, não é aquilo que você tem que fazer, mas é aquilo que eu já fiz. Você só precisa crer e me aceitar como seu único Senhor e Salvador. Essa é a única condição. Você crer em Cristo Jesus. Qual é a segurança? É porque talvez você tenha desejado na sua vida ter uma vida abundante, jovem abundante da vida, viver uma vida de desfrute e em abundância em todas as áreas da sua vida, mas aonde encontrar? Talvez você procurou em tantos lugares, de tantas maneiras, de tantas formas, mas tudo foi passageiro. Tudo em algum momento encerrou. Mas em João 10, verso 10, na parte B, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você quer ter vida abundante? É em Cristo Jesus. Você pode ter muito dinheiro e não ter uma vida abundante. Você pode ter muitos bens, mas não ter uma vida abundante. Mas quando você tem Cristo Jesus, a palavra nos garante que nós temos vida abundante. Se nós queremos ter uma vida abundante, é com o Senhor. Então a nossa segurança é saber que não é aquilo que nós temos que fazer, mas é aquilo que Ele já fez na cruz. Eu quero te contar isso hoje, eu quero orar com você. Primeiro, porque a palavra diz que Jesus é o início. E a palavra diz que Jesus é o fim também. Olha o que a palavra nos fala em João capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: no princípio, Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Diga comigo assim: todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Tudo foi feito por intermédio de Jesus. Todas as coisas. Ele estava no início. Olha que a palavra nos fala em Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Diga comigo assim: Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por que é tão importante você saber isso? Porque imagina comigo a seguinte cena. Imagina comigo que você vai assistir um jogo de futebol do seu time, mas a partida, ela é adiada por causa da chuva. E aí, quando o time vai entrar em campo, e é uma grande final de um campeonato, vai entrar em campo, você precisa embarcar num voo. E no voo você não tem internet. Você precisa desligar a internet, você não consegue acompanhar o jogo de futebol. Aí você entra no avião, desliga a internet, e você vai pegar o voo. O voo é para ser de 2 horas. E aí você fica lá, dizendo: Senhor, que não passe de 2 horas, porque eu quero ver o final do jogo. Que dá uma atrasadinha no jogo, né? Ainda um pouquinho mais. Mas aí quando
O avião está para aterrissar no próximo aeroporto. Aí vem lá o capitão e deixa uma mensagem: olha, devido à instabilidade do tempo, nós teremos que dar algumas voltas, o aeroporto está fechado e nós iremos atrasar o nosso pouso em 1 hora. E aí você está lá, e o jogo está rolando, e aí teu time sai perdendo de 3-0, você não sabe. Aí ele vai lá e empata o jogo, 3-3, o jogo vai para os pênaltis, teu time erra os 2 primeiros, mas o outro time adversário erra os últimos 2, e vai para as cobranças alternadas, e lá no 8º pênalti, o outro time erra, seu time é certo, seu time é campeão. Aí, seu avião desce. Aterrissou. Rapidamente, você vai ligar a internet para ver o resultado do jogo. E quando você vai olhar o resultado do jogo, você olha 3-3. Nos pênaltis, no 8º pênalti, nós fomos campeão. Você pensa, foi um jogão. Aí agora, você vai assistir o jogo. Que você é um jogão. Você quer ir lá assistir o jogo. Aí você para na frente lá da TV, bota lá a partida no YouTube, você vai olhar. Deixa eu fazer uma pergunta. Seu time ficou campeão, sim ou não? Sim ou não? Eu estou falando de coisas espirituais, em parábolas aqui, irmãos. Pode responder. Aí você está assistindo o jogo. O teu time toma 1-0, você vai ficar preocupado? Teu time toma 2-0, você vai ficar preocupado? Teu time toma 3-0, você vai ficar preocupado? Por quê? Você já sabe o resultado. Jesus está no início, mas Ele está no fim. Você sabe qual é o resultado. É isso que você precisa entender. Isso te faz você viver a sua vida em paz. Mas e o caminho, pastor? Entre o início e o fim, saber que está no final, mas e o caminho? E essa transitória do início ao fim? O pessoal da banda pode subir, que eu vou ter que encerrar. Projeto para mim, João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então nós podemos dizer que Jesus é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio, o caminho e o fim. Tudo está em Cristo Jesus. Então quando nós falamos sobre as boas novas, isso tudo está incluído. É você falar de Cristo e que na obra da cruz, você aceita Jesus no início de uma caminhada cristã, você caminha com Jesus e o final está garantido para a sua vida. Você pode viver os seus dias em paz. E nessa transitória, nesse andar, se você precisar de uma cura, Ele é a cura. Se você precisar da prosperidade, Ele é a prosperidade. Se você precisar ser abençoado, você já é abençoado. Se você precisar de um milagre, Ele tem disponível para você. Você não precisa ter medo, porque Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não está longe, mas Ele é Pai presente na sua vida. Essas são as boas novas. Agora, em algum momento, como filho, você pode ir para longe da casa do pai, cometer um triste fato, pode, é real. Por isso que Jesus nos fala da parábola do filho pródigo. E ele diz, olha, tinha um pai, tinha 2 filhos, o mais novo, ele pediu a herança, foi embora, gastou dissolutamente, acabou, teve fome na terra, não tinha mais o que comer, estava longe, estava longe. E aí, precisou de recursos, não tinha, foi para o pior serviço que um judeu podia ir.
mais humilhante. Cuidar de porcos. E lá, Jesus relata que ele queria comer as alfarrobas que eram dadas para os porcos. As alfarrobas é as vísceras de animais. Nem isso dava. E aí ele fica pensando, puxa vida, na casa do meu pai tinha tanto alimento. Todos os servos, todos os escravos tinham comida e eu aqui passando fome. Já sei, eu vou chegar, eu vou voltar. Mas ele diz, não vou voltar como filho, porque ele está debaixo de condenação. Ele diz, eu vou lá e vou dizer, olha, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado meu filho, teu filho, pode me tratar como escravo, mas eu vou ter um prato de comida. E aí ele volta. Mas a Bíblia relata que quando ele está voltando, o pai sai ao seu encontro correndo. Não é ele quem corre em direção ao pai, mas é o pai quem corre em direção ao filho. Você sabe que quando um filho está chorando, é sempre o pai que corre em direção ao filho. É assim, porque o pai acode. É assim, não é, irmão? Imagina Deus sendo nosso pai. Ele é infalível, nunca falhou, jamais falhará. E aí o pai corre em direção ao filho, o abraça, o beija muito. E ele diz, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um escravo. E o pai disse, não, você é meu filho. Você estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas reviveu. Pode trazer um anel de autoridade, pode colocar sandália nos pés, pode também trazer uma veste nova, porque eu estou comemorando que o meu filho está de volta. Isso é pai que faz festa. E ele diz, e mais ainda, pode matar um novilho cevado, nós vamos fazer um churrasco, uma grande festa para o meu filho. Deixa eu dizer algo para você, esse é Deus. Deus cuida dos seus filhos. Quando você se torna filho, Ele cuida. Por isso que quando Jesus está dizendo, ide pregai o evangelho, as boas novas a toda criatura, Ele está dizendo, olhe, pregue que a obra na cruz está consumada. Porque eu disse na cruz, está consumado. Paguei toda a lei, toda a dívida, todo pecado, completamente. Anuncie também, porque na cruz do Calvário disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Anuncie que todo aquele que crê no meu nome, ele se torna filho e é completamente perdoado. Anuncie também que eu sou a cura. Anuncie também que eu tenho prosperidade. Anuncie também que eu tenho uma vida abundante. Anuncie também que quem crer em mim jamais morrerá, mas viverá eternamente. Essas são as boas notícias. Você gosta de ouvir boas notícias? Essa é uma boa notícia para você. Deus não está irado com você. E nem ficará. Porque a ira dele já foi aplacada em Cristo Jesus. Mas o desejo de Deus para você é abençoar porque você é filho. Tem filho aqui? Eu quero que você se coloque de pé então para nós orarmos.